para nós falarmos sobre independência um pouquinho, nós sabemos que o nosso estudo de história muitas vezes é meia boca, assim. Como Sim. nós não temos essa ligação muito forte cultural com a nossa história, não é incomum que nós nos lembremos das figuras de maneira tipo, então em 1822 Vasco da Gama proclamou a república às margens do Ipiranga, sabe? Assim, uma confusão, não sabe? Misturando os personagens históricos e tudo mais. Então, só pra gente partir da mesma pauta, conta pra nós muito rapidamente o que foi a proclamação da Independência. A independência do Brasil, na verdade, a gente costuma estudar a partir do evento em si. Né? 7 de setembro de 1822, como se fosse um fato isolado. Pronto, ela aconteceu da noite pro dia. Desculpa, declaração. A declaração. Proclamação, perdão. Sim, pode ser uma proclamação também. Tá. Não está de todo Chega, eu tinha sido incorreto. pouco técnica. E na realidade, né, o que as pessoas se esquecem é que houve um processo. Né? A independência do Brasil ela já estava feita quando Dom João VI sai do Brasil. Né? Então, a independência do Brasil, a gente pode dizer que ela começa, na verdade, com a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Napoleão decreta o bloqueio continental em 1806, não podendo vencer a Inglaterra militarmente, ele tenta vencer a Inglaterra economicamente, então ele estabelece que os países que tinham relações diplomáticas com a França não poderiam comercializar com a Inglaterra, na ideia de quebrar o comércio inglês e assim facilitar uma invasão. O plano deu errado, porque 3 nações dependiam inteiramente do comércio com a Inglaterra, e era um comércio muito intenso, né? Outras nações, mas 3 principalmente. Quais eram? Né? Espanha, Portugal e Rússia. Né? Tinha um comércio extremamente intenso e tudo mais. E o que acontece? Mal essas nações assinaram o bloqueio continental com Napoleão, Napoleão mal virou as costas, eles continuaram comprando. E aí a Espanha foi a primeira a ser descoberta, a Espanha foi invadida, o rei Carlos III foi destronado, e será a filha dele, né, a caçula do rei Carlos III, que se casará com o príncipe regente de Portugal, que era Dom João VI, né, que é a Carlota Joaquina, que será a mãe de Dom Pedro, nosso proclamador aí da independência. Então, quer dizer, foi uma confusão, né? Napoleão ele foi um furacão na Europa, e ele foi destronando reis e colocando os irmãos dele para governar, porque ele imaginava que pelo menos os irmãos manteriam a fidelidade a ele. Então, diante dessa situação, a Espanha foi invadida, a Rússia será invadida depois, mas em Portugal, Napoleão fracassa, né? Tanto é que é muito curioso isso, né? Que Dom João, ele era considerado por alguns na época como um monarca fraco, ele era o príncipe regente, Dona Maria I, por problemas mentais, ela estava afastada do governo, e o príncipe regente governava. E ele era tido como um pouco fraco, indeciso, né? E isso explica o porquê que aqui no Brasil, infelizmente, os nossos filmes, os nossos livros caricaturizaram demais Dom João. E na realidade... Vamos falar sobre isso também. Que na realidade Dom João ele não era bobo, leso, assim como ele é apresentado, infelizmente, nesses filmes. Mas Dom João, na verdade, ele jogava com o tempo, né? Então, tem até um historiador brasileiro muito interessante a comparação que ele faz, que é o Otávio Tarquínio de Souza, que escreveu A Vida de Dom Pedro I. É um historiador que ninguém fala dele. Ele dizia que o principal ministro de Dom João VI era o tempo, porque ele jogava com o tempo para ver onde as coisas iam dar. E ele fez isso, né? Ele cozinhou a situação até onde ele pôde, e enquanto todo mundo estava tentando de alguma maneira se defender de Napoleão, ele esperou, e quando ele viu onde a situação ia chegar, o que ele faz? Ele decide pela fuga da família real e da corte para o Brasil. Já havia um plano muito antigo, já no século XVII, já se tinha falado de vir para o Brasil, estabelecer a corte portuguesa aqui. Essa questão de Dom João, então, eu costumo sempre dizer que foi ele, na verdade, que fez essa independência. Napoleão deu o pontapé inicial. Sim. Napoleão, inclusive, vai dizer no seu diário, quando Napoleão estava exilado na ilha de Santa Helena, ele disse assim, que a única amargura que ele levava para o túmulo era de ter sido enganado pelo Bragança. O Bragança é Dom João. Olha só. Então, quer dizer, os outros monarcas, ele dominou, ele invadiu o território, ele destronou, mas o Bragança, que era considerado um sujeito assim muito bonachão, muito sossegado, esse foi justamente o que tapeou Napoleão, a ponto de tomar distância nos navios
ele mediu a distância onde tiros de canhão não alcançavam e ele pediu para os navios esperarem, né? E quando Napoleão chega no alto de Santa Catarina, né, para descer até o porto de Lisboa, Napoleão já vê os navios ao longe, onde Dom João, inclusive, manda que a tripulação acene com os lenços para Napoleão. E aí, literalmente, Napoleão ficou a ver navios, né, porque ele não pôde fazer nada, ele não pôde alcançar Dom João. Inclusive, Napoleão ele tinha um plano, sim, de vir atrás de Dom João. Por isso que Dom João, quando chega no Brasil, ele se estabelece na Bahia, fica 3 meses. Os baianos queriam que Dom João ficasse lá, porque queriam que o Nordeste recuperasse a pujança que teve nos primeiros anos, né? Porque em 1763, a capital foi transferida de Salvador para o Rio, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, então houve esse deslocamento para o Sudeste. E os nordestinos tinham essa esperança, né, de que o Nordeste tivesse essa importância, fizeram de tudo para Dom João ficar. Dom João, para agradar os nordestinos, ele despachou da Bahia, ele tomou algumas decisões, fez algumas nomeações, inclusive investiu na cidade de Salvador, ele investiu Santo Antônio como almirante, né, porque eles tiveram um perrengue danado na viagem vindo para cá. A embarcação a nau de Dom João quase naufragou. Dom João fez uma promessa a Santo Antônio, que é um santo português, e disse para Santo Antônio que se chegasse são e salvo, ele daria a patente de almirante e o salário de almirante. Tanto é que Santo Antônio recebeu. O salário de almirante foi pago para Santo Antônio até a proclamação da República. Com a República foi cortado, né? Santo Antônio deixou de ser funcionário do Estado, né? Mas ele mandava pagar esse salário para a própria igreja lá de Santo Antônio em Salvador. Olha só. Né? Então, enfim, ele chega, foi uma recepção que ele se espantou, né? Como que o povo o recebeu bem. Carlota Joaquina, desde o início, a esposa dele, que tinha um gênio extremamente difícil, isso também ajuda nessa caricaturização, porque ela era muito impetuosa e Dom João muito calmo. Dom João gostava muito de ler, gostava muito de rezar. Dom João era muito quieto, não era muito afeito às festas e tudo mais. E a Carlota Joaquina era o extremo oposto. Ela gostava de dançar, ela gostava de festas, ela gostava de vestidos, de futilidades e coisa e tal. E ela amava aquele estilo da vida de corte europeia. E Dom João, pelo contrário, ele chega aqui e ele se adapta completamente ao estilo de vida dos brasileiros. Tanto é que ele cria o príncipe que seria o herdeiro, que é Dom Pedro. Dom Pedro vem criança para cá. Ele cria Dom Pedro junto, quando ele se muda para o Rio de Janeiro, junto com os filhos dos empregados do Palácio São Cristóvão. Então, Dom Pedro foi educado pelo Frei Sampaio, que era um franciscano, mas não teve uma educação formal. Então, se a gente for pensar, Dom Pedro ele não foi educado como um príncipe europeu, né? E por isso explica o fato de que ele andasse sem a fardeta, né, que era a roupa própria dos príncipes. Ele andava de calça e camisa, com a camisa aberta, parava para beber alguma coisa com o povo na rua, andava a cavalo para todo lado no Rio de Janeiro, era acessível às pessoas. Então isso, para Carlota Joaquina, era um absurdo, né? Criar um futuro herdeiro do trono desse jeito. Ela considerava, inclusive, Dom Pedro, com razão, um pouco mal educado, né? No jeito dele de falar, um pouco petulante. Bronco, assim. Bronco, enfim, né? E muito diferente do irmão, né? A Carlota Joaquina, o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, sim, ela conseguiu que fosse educado de outro jeito. Mas Dom Pedro, houve uma identificação quase que imediata do povo brasileiro com ele. O próprio Dom João, quando teve que partir do Brasil, ele partiu chorando. Tudo que ele fez aqui no Brasil, de certa forma, já foram passos para a independência. Dom João, quando ele chega, ele cria uma estrutura para governar. Ele criou o Banco do Brasil, ele criou a Casa da Moeda. Eu trouxe aqui uma moeda, né, que é a testemunha desta época aqui, né? Aqui está Mostra aqui uma moeda, da... aqui, ó, Isso. né? Essa daqui é uma moeda de 1816, né? Foi cunhada na Casa da Moeda aqui no Rio de Janeiro. É o primeiro dinheiro, né, feito aqui no Brasil. Então agora o dinheiro já não é mais cunhado na Europa, ele é feito aqui no Brasil. Ele criou a Real Fábrica de Pólvora, o Jardim Botânico, ele criou a Biblioteca Nacional com os volumes que ele e os nobres trouxeram. Ele compôs uma biblioteca, enfim. Depois ele também incentivou a abertura das 2 primeiras faculdades, a Faculdade de Medicina no Recife, a Faculdade de Direito em São Paulo. E por que ele faz isso, né? Quando Dom João chega ao Brasil, existiam 4 médicos no território nacional inteiro. Imagine, para esse tamanho de território, né, 4 médicos, sendo que desses 4 médicos, 2 deles tinham os estudos incompletos, não haviam conseguido terminar os estudos completamente. Então, por isso explica o porquê que essa medicina popular, indígena, até essas curandeiras aqui se proliferaram tanto, porque não tinha, simplesmente não tinha. Foi se passando, né?
E aí Dom João, ele cria essa estrutura, a primeira escola pública, né? Até a chegada da família real portuguesa foi um hiato na história do Brasil, porque em 1758 o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas. As únicas escolas formais do Brasil eram as escolas dos jesuítas, dos carmelitas e dos beneditinos. Sobraram as escolas dos carmelitas e beneditinos, que eram muito pequenas, muito exíguas, e os colégios maiores, que eram dos jesuítas, não existiam mais. Então, houve um hiato, um dano irreparável na educação do Brasil. Dom João vai reparar isso em alguma medida com a vinda dele. Ele cria o Banco do Brasil, traz a missão científica com cientistas franceses, holandeses aqui para o Brasil. A fauna e a flora começam a ser registrada. Animais que não tinham nem nome científico começam a ser classificados dentro de uma família, etc. E tal. Então, quer dizer, houve um avanço nunca visto. E depois, em 1810, ele abre os portos, permite que os produtores brasileiros negociem diretamente. Então já não era mais necessário negociar com Portugal, porque o rei está aqui. Então, na prática, o Brasil ele já foi fazendo a sua independência. Como chegamos às margens plácidas do Ipiranga? Dom João, né, na verdade, ele não tinha ideia de uma separação. Né? Dom João ele pensava o quê? Em simplesmente governar o Império Português daqui. Tanto é que em 1816, isso pouca gente fala na escola, insiste-se muito pouco nisso. Porque o pessoal fala do quê? Você vai falar de história do Brasil, fala do Brasil colônia, depois fala do Brasil independente e Brasil república. Geralmente é isso aí. Mas há um espaço intermediário que é o quê? Que é o Brasil como Reino Unido. Em 1816, né, foi um ano depois do Congresso de Viena, Napoleão foi preso pela Inglaterra em 1814, 1815, né, Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra organizam o Congresso de Viena e tentam devolver os tronos tomados por Napoleão. É feita uma redivisão territorial. Essa redivisão territorial, inclusive, vai criar uma série de problemas entre os países europeus. A gente pode considerar isso até como um antecedente remoto da Primeira Guerra Mundial, né, que as rixas entre os países já começam ali, já estão dentro do Congresso de Viena. Isso 99 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Em 1815, o Congresso de Viena decreta, né, que os monarcas devem governar das capitais dos seus países. Né? Dom João, a gente fala muito do jeitinho brasileiro, mas Dom João, ele né, de certa forma, ele que traz isso também muito com ele um pouco. Né? Ele foi muito esperto, ele não queria voltar simplesmente para a Europa, onde as disputas territoriais, as guerras, as brigas, onde isso era muito constante. Então, Dom João ele pretendia continuar governando daqui. E o que ele faz? Em 1816, o Congresso de Viena, os representantes pressionam para que ele retorne. E o que ele faz? Ele cumpre a lei, ao pé da letra. O que a lei dizia? O monarca deve governar da capital do reino. Ele transfere a capital do reino para o Rio de Janeiro. Resolvido o problema. Primeiro advogado sim, do Brasil. Ele conseguiu, ele abriu aí o precedente. Né? Mas ele não descumpriu a lei. Né? Exato, ele cumpriu a lei. É um bom advogado. 3 dígitos de QI. Ele cumpriu a risca. Os congressistas não poderiam reclamar. Os portugueses não poderiam reclamar porque o que foi estabelecido ele cumpriu. A capital era o Rio. E aí o Brasil entra num período de Reino Unido. E isso trouxe para o Brasil uma liberdade muito grande. Tanto é que o Brasil era nomeado em primeiro lugar. Então era o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Né? Isso para os portugueses foi tomado como algo muito absurdo. Né? O monarca português fazer uma coisa dessas, etc. e tal. E queriam retomar o antigo status de Portugal. E Dom João pretendia ficar por aqui. Em 1820 explode a Revolução Liberal do Porto. Lá em Portugal são constituídas as cortes. O que são as cortes portuguesas? Né? Seria o equivalente hoje ao poder legislativo, executivo e judiciário. Né? Seriam as 3 cortes. São constituídas lá em Portugal e exigem a volta imediata de Dom João. Essas cortes pegaram todas as ideologias da Revolução Francesa e quiseram implantar isso no reino português. Na prática, eles tiraram praticamente todos os poderes do rei. Eles queriam o rei apenas como uma legitimação moral daquilo que eles estavam fazendo, mas na prática sobrava para Dom João o poder de veto e ainda assim ele não podia usar esse poder sempre. E no dia a dia, Dom João praticamente, quando ele retorna a Portugal, ele quase nunca vai usar esse poder de veto porque ele não sabia quais leis piores poderiam vir pela frente. Então, se ele gasta
a possibilidade de usar o veto, pode vir outra coisa pior ainda. Ele não então... pode vetar um monte de coisa, não. Não, Tem, ele... sei lá, 3 vetos aí por mês. Não, geralmente eram em torno de 3 vetos no ano. Então, por isso, o rei era um prisioneiro, na verdade. Quase um jogo ali, pô. O cara tava no Big Brother, entendeu? Você pode vetar agora, você não pode. E se ele gastar a ficha dele antes, aí você pode ser prejudicado lá na frente. Então, era um jogo extremamente desgastante. Dom João, como sempre, né, ele recebeu a Revolução, ela explode em 1820, ele cozinha o galo até 1821, em abril de 1821, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. É o dia que ele parte, né, que ele sai, né, começa a ajeitar as coisas para sair daqui. E quando ele vai sair, os cronistas, lembram, o próprio Otávio Tarquínio de Souza que eu citei, o João Camilo Torres, enfim, o Câmara Cascudo, né, que são historiadores que a gente não ouve falar, eles não fazem parte da bibliografia, inclusive dos livros didáticos, infelizmente. Existe uma hegemonia de um único discurso que lê a história do Brasil por um prisma só. O Câmara né? Cascudo eu só ouvi falar através do Thomas Juliano, por exemplo. Então. Que é um absurdo, né? Que, na verdade, assim, como que você vai falar da história do Brasil sem passar por esses casos? Gilberto Freire, que é odiado, né? No meio universitário. E o Gilberto Freire é o sociólogo que fez, que compôs, assim, uma visão o mais abrangente possível e muito válida até hoje do povo brasileiro, a Constituição do povo. Enfim, e foi acusado de ter criado a democracia racial, enfim. Então o pessoal criou assim, uma caricatura até desses bons autores. Aí quando a gente pega esses autores, eles narram o quê? O diálogo de Dom João com Dom Pedro. Ele diz, olha Pedro, se for inevitável a independência, ou seja, ele já sabia que a saída dele do Brasil ia acarretar uma revolta e os brasileiros estavam suplicando e ele queria ficar, mas ele não podia. E por outro lado ele tinha a mulher, que estava ali, né, a Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro, na cabeça dele, que nós temos que voltar, o nosso lugar é na Europa, né, e Dom João, ele diz, olha Pedro, se for inevitável a independência, que antes seja para ti do que para esses aventureiros, porque você me há de obedecer. E aí, então, ele sabia que essa independência ela poderia ocorrer, e de fato foi questão de tempo, né? Dom João nomeia Dom Pedro como príncipe regente, deixa Dom Pedro no Brasil como um sinal de deferência, de carinho pelos brasileiros. Dom João, ele embarca chorando. E a Carlota Joaquina batendo o sapato, dizendo, né, que não queria levar nada daqui do Brasil, etc. Então, Dom João, ele tinha já... Há uma disparidade. Uma disparidade até de comportamento dos dois. Ele amava o povo brasileiro, queria permanecer aqui, mas ele sabia também que a independência era questão de tempo. Sim. E foi dito e feito. Quando ele retorna sem o príncipe regente, isso causou uma revolta imediata, né, das cortes portuguesas que ordenam a volta do príncipe. E tanto é que em janeiro de 1822, Dom João volta em 1821, em janeiro de 1822 já vem uma ordem, né? Os portugueses desembarcam no Rio de Janeiro e vieram buscar o príncipe regente, que estava muito indeciso. Dom Pedro ele não sabia se ia, se não ia, o que fazer. E aí então... é interessante a articulação que já existia aqui no Brasil. E aí, quem pensou, né? Existem várias mentes pensantes aí dessa articulação da independência do Brasil, mas aquele que com razão é chamado de o patriarca da independência, né, foi José Bonifácio, né, que muita gente ataca. Hoje em dia você vai ouvir muitos historiadores tentando, porque hoje em dia parece que é chique, parece que é inteligente você desmerecer ou desconstruir os grandes personagens que fizeram parte da história nacional. Os pais fundadores do Brasil. Os pais fundadores, é aquela coisa assim, é um sinônimo de inteligência você ter essa visão crítica, essa visão azeda em relação àqueles que nos precederam, inclusive às vezes cometendo muito anacronismo, né? Julgando pessoas de 200 anos atrás com a mentalidade que nós temos hoje. Quando Dom João deixa Dom Pedro aqui como príncipe regente, já havia uma série de juristas, uma série de advogados aqui no Brasil que já começavam a compor uma constituição própria para o Brasil, que a ideia inicialmente não era separar. Qual que era a ideia? A ideia era manter 2 reinos, inclusive com o deslocamento da corte de tempos em tempos. Era essa a ideia. Então você vai ter o reino do Brasil, vai ter o reino de Portugal, a corte permanece um tempo em Portugal, permanece um tempo aqui. Havia esse projeto. Só que as cortes de Lisboa eram extremamente liberais, eram extremamente anticlericais. Então isso, aqui no Brasil, era uma coisa que não ia surtir efeito. Por quê? Porque o Brasil
ele surgiu com 2 características básicas. Ele surgiu extremamente religioso e extremamente mestiço. E por ser mestiço, aqui no Brasil, os conteúdos religiosos se misturaram muito, a ponto de fazer parte assim, do DNA do povo brasileiro. Então você pega as religiões africanas, você pega a religião indígena, você pega o catolicismo, esses elementos, eles se misturaram aqui de uma tal maneira que se você pega a Constituição Anticlerical de Portugal, quem que daria ouvidos para isso? Não vingaria aqui. Aliás, basta lembrar, por exemplo, o papel que as organizações religiosas desempenharam no Brasil desde o início da colonização. Nós podemos falar de um tripé caritativo, né, que o professor Marcelo Andrade, né, que é um historiador, ele gosta muito dessa expressão, né, do tripé caritativo. O que é isso? As Santas Casas, aqui no Brasil, assim que a colonização começou, as Santas Casas já existiam, né, que é uma obra caritativa que a rainha de Portugal, Dona Leonor de Lencastre, e o capelão, né, o confessor dela, criaram em Portugal, e isso se espalhou em todas as colônias. Existia Santa Casa no Japão, onde os portugueses chegaram. Existia Santa Casa em Macau, na China. E existia Santa Casa no Brasil. A de Olinda, de 1539, é a primeira. A de Santos, de 1540, é a segunda. Depois tem a de São Paulo, tem a do Rio de Janeiro, e assim vai. Então, as Santas Casas. Depois nós temos as irmandades religiosas. Cada irmandade ela tinha uma finalidade diferente. Por exemplo, aqui em São Paulo existiu durante anos e anos a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. Para que servia a Irmandade da Boa Morte? Ela angariava fundos para enterrar gente pobre, que não tinha dinheiro para o caixão, que não tinha dinheiro para um velório digno. Essa Irmandade ela sepultava, inclusive conseguia o túmulo, conseguia a campa para essas pessoas. Então, quem é que faz esse serviço social até? As Irmandades, está ligado à religião. Então, as Santas Casas, as Irmandades e as Ordens Terceiras. As Ordens Terceiras elas estavam muito mais ligadas à questão cerimonial. Então, elas preparavam algumas festas religiosas, festas dos santos. Isso explica o porquê que as igrejas das Ordens Terceiras em Ouro Preto, em Tiradentes, aqui em São Paulo, são igrejas tão bonitas, com tanto... Então, quer dizer... E festivas. Festivas e tal. Então, quer dizer, não tem como você tirar esse elemento religioso. E a Constituição portuguesa é anticlerical. Ela anula ao máximo essa questão da presença religiosa. E um outro ponto é a questão do liberalismo político, até um certo liberalismo econômico que o nosso povo não estava acostumado, não conhecia, era um elemento alienígena assim, para a cultura na época. Então essa ideia de 2 reinos com a corte circulando para lá e para cá não passou lá na própria corte, nas cortes de Portugal. Né? Os deputados portugueses não admitiam um negócio desse, e aqui no Brasil tinha muitos portugueses que exerciam influência, sobretudo no norte e nordeste do Brasil. Então, o que acontece? Até aqui dentro do Brasil não havia uma concordância plena e total com Dom Pedro, mas já havia algumas ideias sendo esboçadas enquanto Constituição antes do Brasil independente, na época da regência. Quando Dom Pedro faz a independência, o que acontece? Surge a necessidade, então, de uma Constituição. Aí ele convoca a Assembleia Constituinte, em 1823. Essa Assembleia Constituinte faz o quê? Ela tinha muitos elementos dentro dela que se formaram nas universidades europeias e beberam das fontes liberais e iluministas. E anticlericais. Anticlericais e tudo mais. E aí o que eles fizeram nessa Constituição de 23? Eles reduziram os poderes de Dom Pedro ao máximo. Então Dom Pedro ele ficou na mesma situação de escravidão das cortes que o pai estava lá em Portugal. Ele ficaria aqui caso essa Constituição fosse aprovada. Falou, então, não, senhor. Aí o que ele faz? Dom Pedro era muito diferente de Dom João em termos de gênio. Dom Pedro era extremamente colérico, era um pouco mal educado, ele era muito impetuoso naquilo que falava. Então o que ele fez? Ele decretou o fechamento. Ele falou, não, está fechada a Assembleia Constituinte, e ele decretou, falou, os deputados que resistirem serão presos. Um grupo de deputados ficou a noite inteira tentando ainda terminar essa Constituição. Na manhã seguinte foi todo mundo preso, foi a chamada Noite da Agonia, né, que a Constituição ela ficou agonizando, essa Constituição liberal do Brasil. Dom Pedro pegou o esboço que eles mesmos tinham feito e alterou aquilo que ele achou por bem que deveria alterar. Inclusive ele incluiu o poder moderador, que era o poder do imperador de moderar os demais poderes. Mas né? ele tinha legitimidade popular nesse intervalo, tinha, né? Tinha. Ele tinha legitimidade de sangue, né? Ele tinha a legitimidade popular, e uma coisa que tinha muito peso, ele tinha o apoio aqui no Brasil de 3, que serão os 3 pilares do Império Brasileiro. Ele tinha apoio de boa parte do exército, então o exército ajudou a fazer a monarquia. Ele tinha um apoio da igreja,
que era o segundo pilar do Império, e ele tinha o apoio da elite, que também... Então, ele tinha esses 3 apoios, são os 3 pilares do Império. O Império, inclusive, caiu na época de Dom Pedro II, porque Dom Pedro II ele conseguiu se meter numa enrascada que ele brigou com os 3 pilares, né? Porque Dom Pedro II era abolicionista, então ele vai acabar se desentendendo com a elite. Ele entrou na questão religiosa, que acabou entrando em conflito com os bispos Dom Vital e Dom Macedo Costa, e isso colocou muita gente da igreja contra ele. E depois da Guerra do Paraguai, ele não deu as progressões de patente, os aumentos de salário que o exército esperava. Então, dentro do exército, começa um movimento contra Dom Pedro. Mas esses são os 3 pilares da monarquia. E Dom Pedro I trabalhou bem com esses 3 pilares, né? Tanto é que quando ele proclama a independência, é difícil medir, né? Esse fato aqui que eu vou mencionar, são daqueles pontos da história muito discutidos que não dá para a gente medir exatamente a influência disso. Sim. Mas, por exemplo, na comitiva de Dom Pedro estava um padre mineiro, que era o padre Belchior, né? O Belchior de Oliveira, e ele estava junto com Dom Pedro. E aí o padre Belchior ele diz que quando chega a correspondência no Alto do Ipiranga, chegou a correspondência, e essa correspondência foi entregue a Dom Pedro, e Dom Pedro mandou o padre Belchior ler. Falou que o senhor leia aí para nós em voz alta, para todo mundo ouvir. E aí ele leu as cartas das cortes de Portugal, ordenando o retorno imediato dele, e retirando todos os poderes e ameaçando a deserdação, né, de Dom Pedro. Chegam as 2 cartas da imperatriz, a futura imperatriz Leopoldina, dizendo para ele proclamar a independência, porque já estava tudo pronto, no Rio de Janeiro já estava tudo costurado. E a carta de José Bonifácio, que é a mais bonita e talvez a mais pujante de todas, sim, que ele vai dizer, né, que medidas de água morna já não servem mais, né? Uhum. Ou o senhor faz a independência ou se entrega como prisioneiro das cortes em Portugal como vosso pai. E então... Essa cena, inclusive, na série Brasil é maravilhosa. Assim. É uma cena assim... A carta lida, né? É muito bonita. E o José Bonifácio, ele era um orador, era um sujeito de uma cultura, assim, extensa, assim, o Brasil... Ele era pesquisador de minerais também, ele não descobriu a Andradita, né? Isso. Tem o nome de Andradita, que é o sobrenome dele, né? Eu achei isso espetacular. Ele lutou na Revolução Francesa, né? O José Bonifácio, ele viu o horror da Revolução Francesa. E por isso, né, muita gente fala, mas será que o Bonifácio não era meio liberal? Porque as ideias dele... Não. Dá pra ver que ele não era. Ele era mais conservador do que liberal, porque ele viu o que o liberalismo da Revolução Francesa promoveu. E ele não queria isso pro Brasil. Tanto é que é dele aquela frase que atribuem a Dom Pedro, não é? Aquela que o poder não pode ser... Que a Constituição não poderia permitir o autoritarismo do rei, o autoritarismo da aristocracia, o autoritarismo do povo. Não é dele essa frase? Isso. Ou seja, ele realmente... Ele fala, é o controle dos poderes, o equilíbrio dos poderes. Já é meio Montesquieu ali, né? E aí o padre Belchior é quem lê a carta para Dom Pedro, e Dom Pedro pergunta pro padre, fala, e agora, padre? Né? E o padre Belchior vai dizer para ele, fala, ou o senhor se faz rei agora, ou o senhor sofrerá com a deserdação e ainda vai derramar um rio de sangue aqui no Brasil. E aí o próprio padre Belchior, ele não atribui a ele a decisão da independência. Ele diz, depois de ter dito isso, Dom Pedro saiu um pouco longe, pensou por uns minutos e voltou e disse para o padre Belchior, falou assim, de Portugal eu nada mais quero. Né? E aí ele fala, eu juro fazer o Brasil independente. Né? E aí já começam os gritos de viva Dom Pedro, viva a liberdade, e Dom Pedro manda avisar, né, o seu ajudante, né, da guarda ali, manda avisar os outros militares, e eles se colocam em forma, e aí de fato é dado o grito do Ipiranga, né, quando ele vai dizer, né, pelo meu Deus, pela minha honra, né, pelo meu sangue, né, eu prometo, eu juro promover a independência do Brasil. Né? Independência ou morte será a nossa divisa. Né? Tanto é que quando ele entra na cidade de São Paulo, né, depois para celebrar a independência, né, os paulistas o acolheram, né, a guarda, os dragões da guarda formaram 2 filas para que Dom Pedro passasse. Aqui em São Paulo, né, um local que é importantíssimo para a história da independência e muito esquecido é a igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, perto da Catedral da Sé. Ali está o primeiro sino que anunciou o Brasil independente. Foi daquela igreja que bateu o sino para anunciar o Brasil independente.